E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Alberto Neri e esse é um canal dedicado à psicologia e à logoterapia. Hoje nós vamos dar sequência àquela nova série de vídeos do nosso canal que são as entrevistas. Bom, nessas entrevistas, nesse formato aqui de podcast, de logocast, por que não dizer, nós temos conversado com diferentes profissionais da psicologia, desde aqueles que estão atuando na clínica até aqueles que vão atuando na área acadêmica, pessoas que têm feito coisas diferentes dentro da psicologia para compartilhar com vocês essas experiências. E a nossa convidada de hoje eu conheci através do Instagram, ela faz um trabalho muito bonito ali, ajudando as pessoas, além de ser psicóloga e atuar na clínica, sendo uma especialista em Gestalt terapia, ela também é especialista em psico-oncologia e faz, como eu disse aqui, esse trabalho no Instagram de psicoeducação, assim, com muita propriedade, atinge muitas pessoas. O nome dela é Camila Brunetta. E a Camila está aqui com a gente hoje e ela vai falar um pouco dessa experiência que ela tem tido como psicóloga, trabalhando, atuando nas redes sociais, atuando na clínica online e também a formação e a carreira dela. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, Alberto, pelo convite. Um prazer imenso estar aqui. Estou muito feliz com essa oportunidade, com essa possibilidade de trocar experiências, né, da carreira, da psicologia, das diferentes abordagens. Isso é super importante também, né? O nosso público aqui, Camila, a grande maioria das pessoas que acompanham os nossos vídeos são psicólogos ou pelo menos pessoas interessadas na psicologia. E a gente sempre gosta de falar um pouco aqui com os nossos convidados sobre essa trajetória deles dentro da psicologia. E um pouco antes, né, da gente começar aqui a nossa gravação, nós estávamos conversando e você me contou um pouco sobre isso. Você fez psicologia como primeira opção, né? Terminou ali o ensino médio e quando foi para a universidade já foi para psicologia, mudou de casa, foi toda uma mudança radical de vida. Conta um pouco pra gente dessa escolha pela psicologia e o que aconteceu na sua vida, né? Que mudanças começaram a se desencadear por conta dessa escolha? Tá, senta que lá vem história, então. Tá certo. Na verdade, né, hoje eu moro aqui em São Paulo, tô aqui com você, mas eu vim do Mato Grosso, nasci lá no interior do Mato Grosso. Quando eu era criança, pré-adolescente, eu fiz terapia, foi meu primeiro contato, na verdade, com a psicologia. Fiz um tempo de terapia naquela época e eu me lembro já de olhar para a psicóloga, imaginar algo ali um desejo, talvez, uma vontade de experimentar. Querer estar do outro lado ali. Isso, aquele lugar. Mas enfim, continuei os estudos. Depois, na época de ensino médio, tive dúvidas em relação à carreira, fui conhecer outras profissões, tinha muito interesse em experimentar. Eu sempre tive isso comigo, uma vontade de descobrir algo novo, de conhecer. Mas aí eu optei pela psicologia mesmo, não tive dúvidas depois dessa escolha. Saí do Mato Grosso, fui para Curitiba, justamente para cursar psicologia lá. Entrei na PUC Paraná. E desde o início da faculdade eu fui experimentando muitas abordagens, áreas diferentes da psicologia, justamente por ter esse desejo de conhecer, de encontrar algo que realmente fizesse sentido para mim. Você não era daquelas que desde o primeiro, segundo semestre já tinha lá o seu teórico e a sua teoria de estimação e ficava apegada àquilo? Não, Alberto, não. Até hoje eu gosto muito, né? Admiro muito a logoterapia, até o seu trabalho. Hoje, enfim, busco conhecer. Não tenho essa questão de, uma teoria de estimação. É minha e é isso que importa, só isso que vale. Não. Desde o início da faculdade, fiz análise por muito tempo. Hoje eu faço análise, né, como psicanalista. Mas passei por estágio em psicodrama, em terapia sistêmica. Fiz cursos de uma formação em TCC, fiz curso introdutório de Gestalt terapia, justamente naquele momento de vou descobrir onde é o meu lugar. Entrei na faculdade com essa vontade. Você sabe que o pessoal, esse é um drama muito grande para o pessoal que está no início da formação, porque normalmente eles olham para os professores e tem aquela referência ali de pessoas que já têm, né, uma segurança, que já escolheram, né, suas abordagens há muitos anos, são especialistas e tal. E isso gera uma certa pressão assim, no aluno, porque ele fala, puxa, para eu chegar nesse nível um dia, eu tenho que escolher logo, eu tenho que saber o que eu vou fazer. E por um lado essa pressão é ruim, porque eu acho que muita gente acaba não se permitindo fazer isso que você falou. Eu me identifico muito, porque eu também nunca tive
nem sabia qual das abordagens, gostava de tudo um pouco. Só a psicologia experimental pura que eu sofri um pouquinho ali, né? Por várias razões, né? Nunca consegui fazer o meu rato bater na barrinha lá e beber, nunca dava certo comigo, o meu condicionar. A história mais trágica, tá? O meu não chegou a esse ponto todo. Mas enfim, mas morreu não durante a sessão, não foi do choque não, né? Não, falaram que foi de frio, ou que foi algum feriado, a gente deixou ele sem entendi. comida, aconteceu alguma coisa. Nossa, aí, Pra quem não sabe, eu acho que as faculdades nem usam mais ratos, muitas delas, porque de fato não fazia muito sentido, né? O sofrimento do animal ali não justificava. Não é como, sei lá, não, uma pesquisa de um remédio, né? Para uma doença grave, para uma vacina, não, era para aprender condicionamento. Então acho que as faculdades hoje usam aplicativos, programas de computador, felizmente, mas na minha época era o rato ainda ali e quer dizer, essa era uma das únicas áreas que eu não me identificava muito, apesar de gostar muito dos professores que eu tinha de psicologia experimental. Mas muita gente fica com essa dúvida, né? E acho que esse caminho que você descreveu de aprender um pouco de cada é a melhor coisa. Porque senão você escolhe logo cedo ali no começo e aí você se apega àquilo, só estuda aquilo e não sai da bolha nunca mais. Eu fiz estágio em psicologia junguiana, fenomenologia, gostava e gosto até hoje de psicanálise, de ler psicanálise, sou assim fissurado em saber a história do Freud, como que foi, como que ele criou o Breuer, toda aquela história, aquilo ali, Jung, me fascina muito assim, essa parte histórica, Lacan, tudo mais, né? Eu sempre falo que um dos canais que eu mais assisto no YouTube é o do professor Christian Dunker, que é um psicanalista, né? Sim. Fiz questão de assistir as aulas dele lá na USP, porque eu queria aprender com quem sabe do assunto. E isso que você falou também de fazer terapia dentro de abordagens diferentes. Então, né, você trabalha com Gestalt terapia, mas fez análise. Quer dizer, não tem problema nenhum, né? O pessoal acha que não dá certo, mas a sua experiência é positiva nesse sentido. É positiva, Alberto. Acho que é super importante, né? Mostrar alguns exemplos em relação a isso. Porque muito se fala ainda, né? De, escolha a sua abordagem, seja fiel a ela, é claro, né? A gente escolhe uma teoria, tem uma visão de homem, uma visão de mundo, e eu acredito que isso é fundamental para qualquer trabalho. Mas as pessoas acabam perdendo muito, né? Se fechando, criticando, não experienciando, né? Se é que existe, assim, esse termo. Outros conhecimentos, outros saberes, né? Então, para mim foi fundamental hoje, né? Para o que eu faço, para encontrar o sentido para o meu trabalho, que eu tivesse essa travessia em outros contextos, em outras muitas teorias. Referências, assim, para poder fazer uma escolha. Isso. E você acabou indo, né, depois da sua formatura, para o lado da psicologia hospitalar. Foi. Conta um pouco dessa passagem. Foi. Diferente da abordagem, Alberto, quando eu entrei na universidade, eu já tinha um interesse pela psicologia clínica, já imaginava meu consultório, trabalhar com psicoterapia, mas eu senti também falta de ter uma experiência prática. Para mim, na universidade, apesar dos estágios, eu ainda queria experimentar algo realmente da psicologia na prática, em outros contextos, outros cenários. Foi aí que um desses cursos, dessas minhas buscas fora da universidade, eu conheci o programa de residência. Sim. Então... Explica para o pessoal o que é, porque nem todo mundo sabe. E acho que até uma coisa legal de explicar, principalmente para quem é estudante de psicologia, porque vários hospitais, grandes hospitais, têm, né, esses programas de residência em psicologia. O pessoal acha que residência é só coisa de médico. Explica como funciona para o pessoal. O programa de residência ele é um programa de especialização. A grande diferença é que você trabalha na prática, então você aprende na prática. É um programa prático teórico, porém são 60 horas semanais, então 12 horas por dia. Para entrar nesse processo, nesse programa, você passa por como se fosse um concurso, são provas, né? Um processo seletivo bem intenso. E são poucas vagas de maneira geral, né, nos programas. Isso. Muitos hospitais têm essa oportunidade a gente chama até de residência multiprofissional. Sim. Então, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, em diversos cenários também hospitalares acontece esse programa.
E são 2 anos de dedicação exclusiva. Então, enquanto você faz a residência, né, você não pode atuar na clínica, no consultório. É realmente ali aprendendo E são na prática. remunerados, tem uma bolsa ali de Tem residência. uma bolsa. É como um Uma mestrado, bolsa por exemplo. A pessoa que vai para um mestrado com bolsa tem dedicação exclusiva ali. Isso. Assim como a residência médica, né? Tem uma bolsa, uma carga horária. Também na residência multiprofissional, para psicólogos, funciona dessa forma. E para entrar, né, já que é tão concorrido, tem cursinho para isso? Ou tem que pegar, simplesmente sentar, estudar? Que dica que você dá para quem ambiciona, não é, fazer uma residência? Tem cursinhos, sim. Tem algumas editoras até que promovem alguns cursos, livros, né? Estudei bastante por livros, questões de provas de residência. E cada hospital tem seu edital. Então, alguns com assuntos específicos, outros é o conteúdo da graduação de psicologia. Inteiro. Então, isso. Aí depende muito também da sua dedicação ao longo da formação mesmo. Mas é possível, sim. Apesar das poucas vagas, tem, né, muitas instituições que promovem, ainda não são muitas pessoas que conhecem essa oportunidade. Sim. Então, né, independente de se você tem interesse em psicologia hospitalar ou não, é uma experiência riquíssima de aprendizagem. Vai muito desse interesse e da curiosidade da pessoa, né? De sair e ir atrás de site de cada hospital, fuçar ali, descobrir se tem ou se não tem. Isso. Ler os editais, né? O pessoal me pergunta muito, como que eu faço para entrar num mestrado? Por exemplo, eu falo, primeira coisa, entra no site da universidade, escolhe o programa e leia o edital. Porque o pessoal às vezes passa essa fase aí que é a mais importante, porque é onde você descobre o que é necessário, né? Não é, né? Assim como o mestrado, a residência também não bate na sua porta. Não, você tem precisa que ir buscar correr muito atrás, né? Isso. E finalmente foi aprovada. Fui. Não é? Você fez residência aqui no Hospital Sírio-Libanês, uma das residências mais concorridas, disputadas, valorizadas ao mesmo tempo. Como é que foi essa experiência? Eu saí de Curitiba, né, e fiz a prova aqui, acabei passando, entrando no hospital. E recém-formada, Alberto, então com muita vontade ainda de descobrir, de conhecer, vi muito assim, sem grandes expectativas, ou até sem expectativas, para realmente viver o que essa experiência teria para me proporcionar. E foi, assim, surreal o quanto em 2 anos, né, muito intensos, Sim. eu vivi para isso, realmente para minha formação, para o meu desenvolvimento como profissional. E valeu super a pena, né? Hoje eu tô na clínica, no meu consultório, mas foi uma experiência que eu considero fundamental. Porque você fez, né, a psicologia hospitalar, ela tem muito uma vertente clínica. Dá para dizer que ela é uma psicologia, ela é uma clínica dentro de um outro setting praticamente, né? Um setting com muito mais complexidade, né, do que o de um consultório. E então basicamente você está ali estudando, mas está desenvolvendo suas habilidades clínicas também, né? Sim, com certeza. A escuta, né, essa relação entre psicólogo e paciente, né? No caso do hospital é paciente, né? Na clínica hoje costumo chamar de cliente, mas no hospital ali é um outro setting, é um outro contexto. Então tem uma teoria, tem um raciocínio clínico que isso permanece assim como no consultório. E situações sempre no limite também, né? Ou muitas vezes no limite, né? O trabalho do psicólogo hospitalar. É um sofrimento mental, né? Existencial e físico, né? Na maioria dos casos. Então são situações de crise, de tenso sofrimento, assim, em todos os âmbitos. Então é um trabalho desafiador. Eu admiro muitos psicólogos hospitalares que estão lá, né, seguindo essa carreira, todos os dias se dedicando a isso. Trabalho muito, muito importante também. Mas aí você migrou dessa área para a área da psicologia clínica no consultório, não é? Mais especificamente no consultório e no consultório online, que acho que é a modalidade mais praticada hoje em dia, né, pelos psicólogos de maneira geral. E nisso você também se aproxima de uma teoria psicológica que a gente vai falar um pouco sobre ela agora. Fala como que foi essa aproximação, essa escolha, né? E a sua formação nessa área. Então, Alberto, já por conta, né, dessa minha trajetória, eu sou muito aberta a outros conhecimentos, né? Então eu falo que hoje a minha especialidade é a Gestalt terapia, eu trabalho com isso, mas tem outras influências, né, na minha forma de ser,
pensar, e isso diz muito de um gestalt terapeuta, né? Como gestalt terapeuta, eu me coloco ali como instrumento de um trabalho. A gente trabalha pautado na relação dialógica, então é uma troca, acredito que a logoterapia, né, compartilha um pouco dessa visão também. Então lá na época da faculdade, já quando eu conheci a gestalt terapia, já me deu uma sensação diferente. Falei, opa, aqui tem algo que diz muito sobre mim, algo que eu acredito. E durante a residência eu fui participar de um evento e era a Karina Fukumitsu, estava dando uma palestra, né, uma excelente gestalt terapeuta, admiro muito o trabalho dela. Para quem não conhece, está assistindo a gente aqui, a professora Karina, ela é uma figurinha carimbada, assim, né, da gestalt terapia no Brasil. Ela é. Certamente, acho que é uma das maiores especialistas. Eu estava te falando aqui, né, que eu não tive o privilégio de ser aluno dela, porque quando eu saí do Mackenzie, ela estava chegando por lá ainda na época, mas acompanho assim de longe, né? Agora ela tem lá o Instagram dela também, eu sigo, acompanho algumas coisas, artigos, enfim, que tem inúmeros, né? E é uma figura assim ímpar, né, da psicologia, e você foi aprender justamente com ela, né? Com uma das melhores aí. Foi. A Karina, assim, é um exemplo imenso para mim. Hoje eu faço parte de um grupo de estudos com ela também. A especialização que eu fiz, ela deu aula, foi coordenadora, ela é coordenadora da pós. Enfim, foi nesse momento que eu não esperava, né? Eu vi que ela estaria lá dando aquela palestra, mas a hora que ela começou a falar, enfim, colocar a visão de mundo, a visão de homem, ela se coloca muito no que ela faz também, que eu considero muito fundamental, né, no nosso trabalho, com todo o cuidado que isso exige. Mas escutando eu falei, é isso mesmo. Né? Revisitei aquele sentimento que eu tinha de maneira, quer dizer, isso depois da graduação, saiu da graduação, não tinha nada definido ainda nesse sentido. Na psicologia hospitalar tem muita psicanálise, né? É muito comum, assim, entre os profissionais ali. Acho que ela, se eu não me engano, a psicologia hospitalar chegou no Brasil dentro, assim, dos braços da psicanálise já, né? Assim como boa parte da psicologia brasileira, assim. Mas não é a única forma, né, de se fazer psicologia no hospital. Não. Isso tem expandido, né? Mas sim, né, quando você vai olhar as origens e o trabalho em vários hospitais, tem algumas vertentes que se fazem mais presentes, né? Mas no caso da Gestalt terapia, eu não tive Gestalt terapia na faculdade, eu tive teoria da Gestalt. Sim, que é diferente. São coisas diferentes. Aproveita para explicar isso um pouco, porque normalmente o pessoal faz confusão, não é? Acha que a teoria da Gestalt e Gestalt terapia são a mesma coisa, mas não são. Não são. Dentro da Gestalt terapia tem a teoria da Gestalt, né? Que a gente fala muito aí, que é conhecido, de figura e fundo. O pessoal do marketing adora, né? Isso, arquitetos, né? Então tem toda essa imagem, mas a teoria da Gestalt está na Gestalt terapia, mas a Gestalt terapia vai muito além disso. Sim. Né? Então, a gente trabalha com figura e fundo, mas com outros pressupostos, né? Ela não é que ela ancora teoricamente a prática da Gestalt terapia, diferente, né, da logoterapia, diferente da psicanálise, que você tem a teoria ali como, de fato, um norte, assim. A teoria da Gestalt não é isso para a Gestalt terapia. Não. Quando a gente fala de Gestalt terapia, Alberto, eu penso principalmente em humanismo, existencialismo, né, e na fenomenologia, no método fenomenológico. Né? Então, eu considero a Gestalt terapia até uma teoria nova, né? A gente fala aí de 1950, 51. Então, muitas pessoas ainda não conhecem, né? Pensam, então é teoria da Gestalt, é figura e fundo. Ou, é terapia que trabalha só com o presente, né? O que importa é só aqui agora. Mas vai além disso, né? ênfase no aqui e agora é o que todo professor coloca lá, né? Características da Gestalt. Isso aí é uma pequena parte, né? E até mal compreendida, porque as pessoas acham que por conta disso você não vai revisitar a história da pessoa, né? Isso, na verdade esse conceito de aqui e agora é um dos principais da Gestalt terapia, mas quando a gente fala de aqui e agora, eu falo de um passado presentificado, então se eu me recordo do meu passado, se eu falo do meu passado, eu vou trabalhar esse passado, né, falando de uma sessão de terapia, porque ele se faz presente. Sim. Né, o futuro também se faz presente de alguma forma, quando eu penso, percebo, então... É muito semelhante, né, quando a gente fala da logoterapia, porque a logoterapia também ela é uma
corrente psicológica muito voltada do, tá, o que eu faço, né, daqui para frente, né, como diz o Sartre, né, o que eu faço com o que fizeram comigo. Então, daqui para frente, o que eu vou fazer? Mas isso não significa ignorar o que ficou para trás, até mesmo porque, né, sem a história do como eu cheguei até aqui. Sim. E essas simplificações, eu digo o seguinte, que o trabalho de divulgação da psicologia, né, da ciência, da psicologia enquanto ciência, ele é importantíssimo. Né? A gente faz isso nas redes sociais, mas a gente tem que ser muito cuidadoso para não cairmos em simplificações que acabam não refletindo o que é a teoria de verdade. Né? E eu tenho visto nos últimos anos que tem se falado mais sobre logoterapia, isso acontecer bastante. E acaba gerando erros. Né? Do tipo, a logoterapia é a teoria que foi criada no campo de concentração. Não foi. Não foi. Frank, eu tenho um livro lá de logoterapia, um psicólogo no campo de concentração, mas ela não foi criada lá. A logoterapia é a psicologia que fala da espiritualidade. Também, mas não é uma psicologia espiritual, como algumas pessoas chegam até a confundir. E com a Gestalt terapia é parecido, né? Também acontece muita simplificação que não corresponde à realidade, né? Isso, simplificação até uma busca de encontrar uma referência em outra abordagem, né? Como assim, então, Gestalt terapia trabalha o presente, a psicanálise, o passado, né? Não sei se você escuta isso na logoterapia também, né? Você é injusto com as duas, na verdade. Isso. Cada um tem sua singularidade, né? Sua forma de trabalho. Eu, pelo menos, acredito que todas as teorias alcançam certos objetivos. Então, respeito muito isso também. Isso também me chamou atenção na Gestalt terapia. Considero uma abordagem respeitosa. Tem uma abertura, né? Isso, com uma abertura. A logoterapia também, né? O Gestalt terapeuta não é o apologeta da teoria, não é que vai arrumar encrenca para dizer que a dele é melhor ou que a outra está errada, não é? Normalmente também a postura é essa, né? Não é o detentor do saber, pelo contrário, né? Acredito que você compartilha um pouco dessa visão também. Sim. Eu não sei mais sobre você do que você mesmo. Sim, né? No consultório também é isso. Totalmente. Então... Eu acho que nesse ponto as escolas humanistas existenciais elas se encontram, né? O Frankl, ele inclusive ele faz uma crítica, ele fala assim que é difícil falar de uma escola humanista existencial até pela dificuldade em se definir esses termos. Né? Você fala em existencialismo, qual deles? As pessoas falam de existencialismo como se fosse uma coisa só, como se fosse o Sartre, mas não é assim. Né? E a mesma coisa com as diferentes escolas. O existencialismo ele pode ir desde um ateísmo radical, como é o caso do Sartre, até um existencialismo cristão, como é o Gabriel Marcel. Então a coisa não é tão simples, né? Desse jeito. E quando a gente fala mas quando a gente procura pontos de convergência, a gente encontra nessas escolas, por exemplo, isso, né? Uma ênfase na situação presente da pessoa. Isso acho que é um ponto de convergência entre Gestalt terapia, logoterapia e humanismo. Essa noção de que quem sabe é o paciente. Também, isso é. E tudo muito por conta da raiz epistemológica dessas três correntes, que é a fenomenologia. Né? No final das contas, a gente está falando de diferentes formas clínicas de usar a fenomenologia como método. Por exemplo, a substituição, né? Pelo menos eu considero nesse caminho para a fenomenologia. Você substitui o porquê pelo para quê na Gestalt terapia, né? A gente utiliza muito isso. Não é uma justificativa, buscar uma causa, mas é descrever, saber como, o que é. Né? O que é para você, né? Chega, por exemplo, um paciente, estou me sentindo triste. O que é essa tristeza, né? A minha percepção é diferente da sua. Então, para mim é muito rico considerar essa particularidade, essa singularidade da existência de cada um. E você falou o seguinte, né, da Gestalt terapia como uma corrente relativamente nova, né, dentro da psicologia e que também não é tão conhecida ainda no Brasil. Por que você acha que isso acontece? O que faz com que a Gestalt terapia ainda não seja tão conhecida?
Então, primeiro, eu acredito que justamente por conta de uma necessidade de buscar, né? Não sei como a logoterapia chegou na sua vida, mas a Gestalt terapia não chegou até a minha vida, eu fui buscar. Então, eu acredito que até algo do ser humano, de buscar uma segurança, o que já é conhecido. Então, tem outras abordagens que... Ensina-se pouco nos currículos em geral, né? Isso mesmo. Então, foi uma busca. Muitas pessoas que eu conheço, até profissionais, psicólogos... O que é Gestalt terapia? Então, nem passou, né, ali no repertório, num portfólio, como uma opção de escolha a Gestalt terapia. Sim. Né? Então, agora a Karina faz um excelente trabalho, tem outros profissionais também, e cresceu muito nos últimos anos aqui, mas ela tem todo um contexto fora do país, e acredito que agora, até com a divulgação, né, como a gente se conheceu no Instagram, fazendo esse trabalho nas redes sociais, é uma grande oportunidade de conhecimento, de expansão da abordagem aqui também. Sim. Um dos maiores benefícios, né, que a gente tem hoje no YouTube, no Instagram, é complementar a nossa formação. Né? Porque, de fato, e os currículos em psicologia das universidades em geral, eles são muito antiquados também. Tem esse lado, né? Desde que eles surgiram, assim, são poucas as alterações e fica se ensinando sempre a mesma coisa. Todas as faculdades fazem praticamente igual. Você não tem, olha, essa faculdade aqui tem uma perspectiva de ensinar mais tal coisa, essa outra não existe. Então é o mesmo currículo. Isso dificulta, porque o que chega até nós é quase que sempre a mesma coisa. Até os mesmos nomes das disciplinas você acha nas diferentes graduações. Agora, no universo online, a gente tem acesso a tudo. Eu tenho descoberto coisas assim que eu nem imaginava que existiam na psicologia. Psicologia do destino. Não sei se você já ouviu falar disso daí, que é do Zonde, né? O Zonde é um cara super interessante também. Aprendi um pouco isso na pós-graduação, mas depois online, de vez em quando eu estou assistindo mais sobre a psicologia integral do Ken Wilber, que é uma coisa super legal, super diferente, e às vezes a gente fica fechado ali, não é só dentro daquelas correntes, e não só diferentes teorias, mas dentro de uma teoria ficar preso só a um pensador, por exemplo. Então você pega dentro da psicanálise, fala-se pouco sobre Karen Horney, sobre Erich Fromm, que são autores super legais também e quase que desconhecidos ainda, apesar da relevância deles, né? E a Gestalt terapia, eu vejo uma semelhança muito grande nisso, porque são correntes, assim, ideias e autores e pensadores super profundos que a gente mal ouve falar. É isso. Você não vê muitos psicólogos, né, também profissionais, professores nas universidades que seguem a abordagem, até por conta disso, né, pelo menos na minha formação, por mais que não fosse uma aula ali curricular teórica, cada professor passa aquilo que ele aplica, né, então não tinha nenhum Gestalt terapeuta. Sim. Em Curitiba tinham poucos na época, que tinha um instituto começando. Então, acredito que agora, com a internet, com o nosso trabalho, isso é uma grande chance de ampliar, de expandir, mas ainda... E em termos dessa visão de homem que você falou, né, e dessa visão de mundo que vem por trás da teoria, o que você vê de grande diferencial, o que te atraiu tanto para a Gestalt terapia? Um primeiro ponto foi a possibilidade de um psicólogo poder se aproximar, né, do seu cliente, do seu paciente. Antes eu tinha uma ideia, até pela formação, de que o psicólogo é alguém, uma entidade. Distante. Isso. E na Gestalt terapia não, pelo contrário. Você precisa se trabalhar, se preparar para estar ali como um instrumento numa relação dialógica. Né? Então, eu, tu, eu, isso, né? Entra uma parte mais teórica, mas de terapeuta que está presente numa troca genuína, né, que a gente chama assim também na Gestalt terapia, considerando as suas particularidades, a sua responsabilidade, e eu tô aqui para te auxiliar. Né? Então a gente faz uma travessia juntas, de mãos dadas, num caminho, né? Tem uma parte mais nesse sentido. Mas eu respeito o seu lugar, você respeita o meu lugar, e nós estamos juntos, é tudo compartilhado. Né? Então... Não existe uma preocupação em manter uma distância. Então, na Gestalt terapia é muito além de figura e fundo.
né? Que a figura é uma necessidade para você, não é minha. Então, eu sou terapeuta, estou ali com você como instrumento, mas você vai descobrir o que realmente é importante, o que realmente é uma figura, uma necessidade para você satisfazê-la. Então, um dos pontos que me chama muita atenção na Gestalt terapia é ir além. Essa sensação, esse estar junto, essa questão do encontro. Não é só um pensamento e um comportamento. Eu sinto, antes de mais nada. Então, eu tenho uma sensação, eu identifico essa sensação, eu tenho uma percepção. Quando eu percebo, eu mobilizo a minha energia e, enfim, eu tenho uma ação e um contato. Esse contato é trabalhado no setting terapêutico. Você sabe que eu já tinha assistido isso na época ainda da minha pós-graduação. Eu tinha tido um pouquinho de Gestalt terapia na graduação e eu fui dar aula na faculdade e comecei a dar aula de teorias e sistemas dentro das teorias humanistas existenciais, não é? Fenomenológico, humanistas existenciais. E daí uma das partes ali era a Gestalt terapia, da qual eu não era tão familiarizado assim, eu fui estudar mais e tal. Mas nessa minha busca aí, no meu preparo para poder lecionar, eu me deparei com o que até hoje eu acho uma das maiores joias que a gente tem registrado, não é? No YouTube, quando a gente fala de psicologia, que é aquela sessão onde o Fritz Perls está atendendo, né? O famoso caso Glória ali, que eles fazem aquela comparação. Tudo bem que assim, aquilo ali é uma coisa muito montada e tal, mas além de ver a pessoa em ação, que acho que é um grande privilégio, assim, a gente poder... A gente não tem vídeos do Freud, por exemplo, mas a gente tem do Perls, a gente tem do Rogers, a gente tem do Frankl. É muito legal poder assistir essas pessoas, né, ao vivo, assim, falando e tal. Mas no final daquele atendimento, e essa para mim é a parte mais rica, ele explica o que é a Gestalt terapia em, sei lá, em 5 minutos. Aquilo ali é uma coisa absurda, assim. O que ele fala ali naquela pequena apresentação, o Tutu vai deixar o link até aqui para quem quiser assistir, tem vários canais que postam, né, esse conteúdo, mas aquilo ali é uma aula não só de Gestalt terapia, aquilo ali é uma aula de como um psicólogo deve encarar, né, proceder, olhar para o seu paciente, porque é uma coisa muito profunda. Né? Você já deve ter, acho que assim como eu, visto várias vezes isso daí. Tem gente que não conhece, Alberto, a Gestalt terapia, assiste o vídeo e leva um susto. Porque é isso, né? Algo ali bem, bem presente, tem a personalidade dele ali, né? Ele provocando, né? Assim, é uma coisa... eu acho super legal aquilo, porque é uma atitude provocativa mesmo, né? Com o paciente. A gente até brinca, assim, que a Gestalt terapia chegou no Brasil e se tornou Nutella, que aquela daquele vídeo é a raiz. Tá. Mas é claro, né? A gente tá falando aqui de um terapeuta que é instrumento do trabalho, Sim. Né? Então, isso modifica a teoria mesmo, a visão de homem, enfim, a filosofia. Mas a forma como você atua e trabalha tem as suas singularidades. Então, ali ele é incrível, né? Mas uma posição ali de frustrar, de modificar, transformar, mas muito tenso. Não é? Cabe, no processo terapêutico, ocupar esse lugar ali de quem tá ali. Experimento, né? Sim, a gente trabalha com isso, sim, de realmente usar, né, se usar para gerar essa transformação, nesse contato, né, entre paciente, cliente e terapeuta. É ali nesse contato que acontece alguma mudança. E já que a gente está falando dele, tem, acho que mais uma vez, uma das grandes pérolas assim da psicologia até hoje é a tal da oração da Gestalt. Que é uma coisa mal compreendida também, de maneira geral. Né? Eu vou ler aqui, para quem não conhece. Eu sei que ela tem várias traduções assim, e muda um detalhezinho ou outro, mas essa daqui acho que está razoavelmente adequada. Então ele diz assim: eu sou eu, você é você. Vocês não precisam saber de cor, né? Quem é Gestalt terapeuta não é tipo Pai Nosso, assim, né? Não. Mas que o nome, né? Oração da Gestalt. O pessoal às vezes nem sabe do que é. Mas é uma frase ali, dentro de um contexto, inclusive, ela tá, né? Mas eu sou eu, você é você. Eu faço as minhas coisas, você faz as suas. Não estou nesse mundo para viver de acordo com as suas expectativas. E nem você o está para viver de acordo com as minhas. Eu sou eu, você é você. Se por acaso nos encontrarmos, será lindo.
senão não há o que fazer. Muita gente usa essa oração da Gestalt para justificar esse modelo atual de falta de comprometimento. Não sei se você já viu isso, do tipo, tá vendo? É assim mesmo. Então, acham que isso daqui significa que o indivíduo não tem responsabilidade diante do outro, nunca. Como se fosse uma expressão de um individualismo radical. E não é isso que ele está querendo dizer, né? Não. As pessoas acabam utilizando isso, né, para afirmar aquilo que elas acreditam, Sim. que elas gostariam, né? Então, não tô nem aí pra você, eu sou assim, então me aceite como eu sou, senão Sim. tchau. Mas não é isso, não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, eu vejo muito um respeito e uma consideração do outro. Então, a Gestalt terapia não acredita que eu possa existir sozinha. Eu sempre estou em relação a algo ou alguém, né? Eu, tu, eu, isso. Então, pelo contrário, né? Eu vou me relacionar com você se assim funcionar. Né? Nesse sentido, eu estou disposto, você está e nós temos uma troca. É no sentido de respeitar a singularidade e a individualidade do outro. E não de eu quero desse jeito, então eu vou transformar você para me agradar, né? O que a gente vê muito por aí hoje. Então, não. É algo realmente de você estar disposto a entrar em contato, a se relacionar, a estar presente em um encontro, respeitando e ainda mais, apreciando as diferenças. Isso entra junto no conceito de contato. Apreciar o que é diferente, não se fechar ou querer mudar para ser semelhante ao que você é, ao que você acredita. Sim, porque acho que na clínica a gente vê muito isso, né? Na clínica e na vida, né? Mas na clínica a gente olha com mais atenção, não é? Esses dois extremos, ou é aquela pessoa que radicalmente se transforma para ser aceito pelo outro, né? A imagem e semelhança daquilo que ele acha que o outro vai desejar, ou aquela pessoa que vai para o outro extremo. Ela não está nem aí para o que o outro pensa, ela simplesmente fala, olha, você que lute aí, eu sou desse jeito e pronto, não vou mudar e assim. E não somente a Gestalt terapia, mas acho que qualquer corrente psicológica não vê em nenhum desses dois extremos uma solução viável, né, para que as relações humanas funcionem de uma maneira equilibrada. Eu percebo hoje, em relação a isso, Alberto, que no consultório as pessoas chegam buscando uma resposta muito rápida, né, esperando que o psicólogo, que o terapeuta vá dizer o que é melhor para você. Sim. Né? Ou sim, você está certo, sim, você está errado, né? A busca por essa certeza, por um caminho único. E aí que entra uma grande provocação. De quem vai me responder isso é você. Você tem essa autonomia, essa responsabilidade pela sua vida. Essa capacidade também. Na Gestalt terapia, a gente fala de ajustamentos criativos. De se ajustar, né? Acredito, tenho fé na vida, fé no ser humano, que ele tem uma potencialidade de se ajustar de acordo com aquilo que ele necessita. Então você devolve isso também, né? A responsabilidade de cada um, assim como na oração. A sua responsabilidade, mas em relação ao mundo, em relação a outra pessoa, em relação às coisas. Então é sempre em relação a algo ou alguém. E você vai precisar, né, descobrir o seu caminho. A gente trabalha muito com essa autenticidade. Isso se aproxima muito, né, quando a gente fala da logoterapia, do conceito que Frankl vai falar da autotranscendência da existência humana, não é? Segundo o qual o ser humano não vive só para orbitar ao redor de si mesmo. Né? Ele vive para interagir, né? Inclusive, o indivíduo que orbita só ao redor de si mesmo, ele está num desajuste. Ele fatalmente, não é? Segundo a logoterapia, vai cair num estado de vazio, né? De crise existencial. Mas na medida em que eu saio, sou capaz de sair dessa órbita de mim mesmo e me conectar com os outros, que eu uso essa minha capacidade de escolher, essa minha liberdade para, através também dessa característica humana que é a transcendência, me conectar a outras pessoas e me responsabilizo por essas conexões, aí eu começo a viver uma vida equilibrada, né, de maneira mais ampla, assim. Você tem, eu vejo no seu Instagram, Camila, até mais uma vez, né, quem quiser conhecer melhor o seu trabalho é só clicar aqui no cardzinho que está aparecendo de vez em quando no vídeo, que vai direto para o seu Instagram ali e vai conhecer mais do seu trabalho. Você
interage bastante, não é, com o seu público ali, fala bastante, inclusive, desse assunto, não é, da questão das relações humanas, do papel, não é, que as pessoas desempenham ali na família, no relacionamento, no trabalho, e de uma forma assim muito particular você tem conversado muito com mulheres, né? Se dirige muito assim às mulheres e às suas necessidades, os seus conflitos. Como que você se direcionou para isso e como que tem sido? Você tem feito algumas leituras, não é, em conjunto também com pessoas que participam ali de grupos de estudo. Fala um pouco dessa parte do seu trabalho, como é que você chegou nisso e como tem sido a sua experiência. Até pensando nessa visão, né, de mundo, de homem, da Gestalt terapia, nessa responsabilização, não foi à toa que eu me identifiquei com essa abordagem. Então, eu me responsabilizo muito, né, e gosto de experimentar. Então, como vocês já conheceram um pouco da minha trajetória, eu senti, Alberto, que a partir do momento que eu entrei na Gestalt terapia, muita coisa na minha vida fez sentido e hoje também eu me permito ser quem eu sou como terapeuta. E aí que entram as redes sociais, também o trabalho que eu faço hoje ali. Tem muita teoria, tem muita técnica, diferente do que é um trabalho, né? Você sabe muito bem disso num consultório, numa clínica. Mas ali no Instagram é uma grande oportunidade de ter encontros, né? Mesmo que virtuais. Eu sinto que gera uma transformação, né? Que eu tô ali disponível para receber o que as pessoas precisam, as necessidades, e também para compartilhar a minha experiência e conhecimentos em relação a isso. E não são nem só os seus pacientes, né? Outras pessoas ali que estão assistindo os seus stories, os seus conteúdos e extraindo dali coisas que elas aplicam na vida. Isso, e eu confesso que quando eu comecei eu não imaginava a dimensão que isso tomaria. Comecei com vamos compartilhar conteúdo, né? Psicologia para o público em geral, uma possibilidade de conhecimento. Mas com o tempo esse trabalho foi ficando sério e cada vez mais sério. Então hoje eu trabalho com o Instagram todos os dias também. Sim. É um meio mais informal de encontrar psicologia e de gerar essa transformação. O pessoal acha que o psicólogo no Instagram é como se fosse quem está usando a rede social assim, sei lá, vou postar uma coisa aqui porque é a minha rede social, vou compartilhar, mas não é desse jeito, é parte do trabalho, não é? Tem toda uma intencionalidade naquilo ali, não tem? Sim, Alberto, sim. A gente estava falando aqui, né? Vou gravar um story, não é 15 segundos, né? Olha aqui o que nós estamos fazendo. Tem toda uma fundamentação por trás disso, uma seriedade, né? Um objetivo, né? Para alcançar certas pessoas e levar um conhecimento também. O que torna muito difícil, inclusive, né? Porque eu vejo assim, né? O pessoal que... Eu tô lá de vez em quando assistindo junto com a minha esposa. As pessoas não assistem mais televisão à noite, né? Elas assistem stories, né? A gente tá lá, ela tá assistindo dela, e ela tá me mostrando alguma coisa e não sei o que. Aí eu falo pra ela assim, poxa, é muito fácil produzir conteúdo assim, porque a mulher foi lá e ganhou uma bolsa. Aí ela abre a bolsa, mostra, ganhou não sei o que, né? Você faz na hora ali. Agora, quando eu vou abrir a boca pra falar como psicólogo, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, mesmo outras profissões, né? Com todo respeito aí, mas, por exemplo, você vai fazer um nutricionista, ele vai ensinar um prato, ele vai ensinar alguma coisa de uma dieta específica. Vou ensinar vocês a fazer uma panqueca de proteína. Legal. Em 20 minutos, meia hora, uma hora que seja, com todo o preparo, a pessoa faz aquilo ali. Quando eu quero falar de um livro, eu tenho que ler o livro inteiro primeiro, horas e horas, eu tenho que estudar aquilo, eu tenho que correlacionar com outras coisas. Quer dizer, é um trabalho muito intenso, né? Produzir uma aula, por exemplo, para você fazer um IGTV, para você fazer uma live, é muito trabalhoso e as pessoas não têm ideia assim, né, de como é trabalhar com psicologia no Instagram de uma forma relevante, né, obviamente. Ali chega o resultado, né, de todo um processo. Então, justamente estudar a teoria, estudar um conteúdo, transformar numa linguagem acessível. Né? Então, o conteúdo ele chega ali aplicado à prática, né? Pelo menos ali no meu Instagram eu busco muito fazer esse processo. Aplico na minha vida, compartilho, coloco na prática, dou exemplos, escuto, respondo perguntas. Mas por trás disso tem um estudo intenso. Sim, a gente não tem muito o que pode se mostrar da psicologia, porque tudo bem, tem coisas que
até são mais práticas, mas que você não pode chegar e falar assim, olha, hoje eu atendi uma pessoa que aconteceu isso, ela me falou tal coisa, eu falei isso para ela e foi assim, né? A gente estaria rompendo com todo o código de ética, rasgando o código de ética. Então, as coisas mais fáceis de se produzir, a gente não pode. Né? Nessas outras áreas, ali. em toda a área, lógico, né? A pessoa para falar de uma bolsa, a pessoa para falar de uma comida, ela também tem que ter estudado e tudo, mas a gente fica assim limitado de mostrar essas coisas que são mais simples do cotidiano. E aí a gente se vê nessa obrigação de ter que elaborar ali. E isso consome também, não consome? E as pessoas têm curiosidades, né? Tem um interesse. Então, até quando chega alguém que nunca fez terapia. Como é a terapia? Né? A pergunta que surge. Como é um processo? Mas o que acontece? Mas o que eu falo? Né? Então, isso envolve também uma atenção e um cuidado, né? De explicar, de entender, de ilustrar de alguma forma, né? De levar esse conhecimento. Então, é um trabalho intenso e muito sério. E desgastante? Olha, pra mim, Alberto, como é o que eu mostro ali, o que eu trabalho, é o que eu sou, né? Pra mim é algo que eu gosto muito, eu sinto um prazer imenso. Então, até hoje, estar aqui compartilhando, isso pra mim me realiza, faz muito sentido. Mas porque, justamente, eu encontro esse sentido por trás do que eu faço. Né? Eu vejo pessoas encontrando respostas e gerando transformação. Isso alimenta muito o meu trabalho, o meu consultório também. Então, eu cuido muito da minha saúde quanto a isso, né? Porque rede social tá ali 24 horas. Então, se eu não coloco um limite, provavelmente isso poderia se tornar desgastante. Tem um outro vídeo nosso aqui, dessa série, que eu tô conversando com a Rebeca, que faz muito esse trabalho também. Quem quiser assistir é só clicar no link aqui. E a gente estava conversando um pouco sobre isso, porque, particularmente, eu sinto um desgaste muito grande em estar nos stories. Mas admiro muito vocês que conseguem, assim, porque para mim é um desgaste muito grande. E quando eu faço, é pensando nisso que você falou. Exatamente. O que me motiva é pensar isso. Bom, alguém vai ver isso daqui, alguém vai fazer uma pergunta e vai ser útil para alguém. Então, ok, eu vou fazer por conta disso. Porque ao mesmo tempo é uma exposição que você recebe de tudo, não é? Desde pessoas que gostam até os famosos hates também, né? Acaba acontecendo também, Acaba acontecendo, né? Por exemplo, a gente estava conversando aqui sobre a teoria, sobre relacionamentos, né? Essa questão de autossuficiência que muitas pessoas falam por aí. Na Gestalt terapia, a gente acredita de uma forma geral que ninguém é autossuficiente. Eu já abordei esse tema no meu Instagram, mas aí, né, você não sabe até onde isso vai chegar, ou o que a pessoa vai interpretar, qual a percepção dela sobre isso. Então, ainda envolve todo esse cuidado, esse suporte, né? De explicar, de estar ali em contato, percebendo que você pode dizer, de que forma dizer. E com respeito à própria teoria também, né? Tem tudo isso daí que não torna esse um trabalho tão simples. Mas, e fora isso, tem os pacientes, né? A gente conversou uma vez pelo Instagram, que você fez ali um stories e tal, falando justamente sobre isso. E eu te mandei um feedback ali, uma resposta concordando. E você estava dizendo assim, do quanto nos consome, enquanto psicólogos clínicos, trabalhar dessa forma. E acho que nesse ponto a Gestalt terapia e a logoterapia se aproximam muito, porque você está ali não como o terapeuta, você está ali como a pessoa, né? Naquele processo. E se entregando como uma pessoa aquilo também. Se preocupando com aquela pessoa que está lá. Não existe isso, né? Do tipo, olha, fechei minha agenda aqui, tchau, fim de semana. A gente está lá, a gente está esperando o próximo capítulo, não é? Da história, né? Eu brinco que a pessoa que ela é muito curiosa, ela não pode ser psicóloga, porque senão ela fica mandando mensagem pro paciente dela, e aí, o que aconteceu, né? Porque as histórias vão acontecendo, é como se você estivesse assistindo ali 10, 15, 20 séries por semana. A vida de cada pessoa é uma série inteira, é um filme inteiro. E a gente se envolve com essas histórias, não tem como. E aí você estava falando sobre isso, sobre atender muitas pessoas. Porque muita gente
acaba indo por essa linha, né? Pela produtividade. Como é que você vê isso? Como tem sido a sua experiência? Você já falou aqui um pouco sobre ter diminuído um pouco a sua carga na clínica. Fala um pouco sobre isso, Camila. Hoje, Alberto, por escolha, e foi difícil, né, aceitar esse limite até, eu não atendo mais do que 20 pessoas por semana. Justamente por conta disso. Eu me coloco ali à disposição, eu me coloco como instrumento, eu cuido de mim fora dos atendimentos. O trabalho vai muito além do que um atendimento, né? Então eu preciso estar disposta, preciso estar bem disponível para que o trabalho aconteça. Então sim, né, eu tô ali no atendimento, eu sinto, eu compartilho, né, eu percebo. E isso pra mim é fundamental e faz toda a diferença no trabalho. Mas isso também tem uma carga importante. Né? Eu falo que a cada atendimento a pessoa sai com um pedacinho de mim e eu com um pedacinho dela. Né? Não saio de um atendimento da mesma forma que eu entrei. E eu me abro para isso, né? Eu me permito viver isso. Então, dentro do meu trabalho, para mim é fundamental ter um limite. Né? Prefiro atender com qualidade as pessoas ali que me escolheram e que eu também escolho compartilhar essa trajetória, do que, produção, né? Agora se fala muito em agenda lotada, né? Quanto mais você atende, melhor. Pra mim não funciona bem dessa forma, né? Acredito que você também compartilha um pouco, né? Dessa... Porque assim, é como a gente estava falando, né? Assim como um stories que você faz ali, é a pontinha do iceberg, né? Tem toda uma base por trás daquilo. Assim também é o trabalho clínico. Aquilo ali é onde chega, né? É onde se mostra o quê? Todo um preparo que está ali por trás, de onde você vem. E qual é o instrumento do terapeuta? É ele mesmo. Sim. É ele mesmo. Numa dessas conversas aqui também, dessa série, eu conversei com o Diego e a gente falou um pouco sobre isso, né? Quem quiser assistir a entrevista inteira, o Diego é psicólogo também, e vem a pergunta, quem cuida de quem cuida? E de certa forma, o primeiro a cuidar de quem cuida tem que ser você mesmo. Tem que partir de nós. Sim. Né? Porque a maneira como você organiza a sua rotina, os seus hábitos... Eu tive uma ocasião onde eu estava ainda fazendo doutorado, lecionando em torno aí de 20 a 20 e poucas horas na faculdade, e ao mesmo tempo a clínica estava muito aquecida. E eu estava naquela fase de, olha, quanto mais pacientes aparecerem, melhor. Preciso ter paciência, preciso ter a agenda cheia. Praticamente sem falar não para ninguém. Encaixando. E aí eu acabei configurando a minha agenda de uma forma, quase que sem perceber, só dizendo sim, dizendo sim. O que aconteceu? Na segunda-feira, para completar bem a segunda-feira ainda, eu dava aulas pela manhã, emendava no consultório à tarde e voltava para dar mais umas aulas à noite. Nessa tarde que eu atendia, eu cheguei a atender entre o início da tarde e o comecinho da noite, assim, o início da noite, eu cheguei a atender 8 pacientes na sequência. Como é que você tá depois do terceiro? E acho que isso é uma coisa que não se fala muito também, nem nas conversas de psicólogos, nem, né, pelo menos não no online, né? E nem nas graduações, né? Qual que é o nosso limite? E aí quando você postou aquilo, eu te mandei um feedback e falei, eu penso assim também. E aí fui me organizando. Depois daquele semestre eu falei, não dá, porque eu não vou entregar para as pessoas o que elas precisam. Sim. Se eu continuar assim, né? E cheguei mais ou menos a isso também. Eu acho que para quem atende aí de segunda a sexta, por exemplo, você atender em torno de 4 pacientes por dia, tá ótimo. Tem gente que acha pouco, né? Sim, sim. Pra mim também não foi sempre assim, principalmente por conta da residência, né? Eu saí de lá trabalhando das 7 às 7, pensei, nossa, vou atender 12 pessoas por dia. Se eu continuar nesse ritmo... Não funciona. Eu fui me organizando também para isso. E hoje, né, apesar ainda de, como você disse, muitas pessoas querem quantidade, produtividade, muito se fala sobre isso, né? Quem produz mais em menos tempo. Hoje tô bem tranquila quanto a isso, assim, de realmente me dedicar a essas pessoas, de dedicar a mim, né, ao meu próprio instrumento, seu como cuidado. você disse, né? Então a gente precisa estar bem para isso. Sim. Fora o atendimento, tem supervisão toda semana, tem a minha terapia, tem 2 grupos de estudo, Sim. né? Tem
o trabalho no Instagram que eu considero um trabalho. E faz parte disso, acho que a gente se cuidar enquanto pessoa, né? Você ter uma vida social, você fazer coisas que você gosta, a gente cuidar da nossa saúde, tudo isso, né? Alberto, pra mim não tem como eu falar de saúde mental, enfim, né? Ali no Instagram eu falo muito de autocuidado, né? Assim como eu falo de responsabilização, eu não conseguiria me expor falando uma coisa que eu não faço. Então eu tenho muito cuidado quanto a isso também. A forma como eu trabalho, como eu me coloco é o que eu vivo também. Então um constante cuidado, né? Todos os dias. Nesse sentido, você falou de mostrar a rotina e tudo. Você sente que, por exemplo, partindo de uma perspectiva teórica como é a Gestalt terapia, né, e o papel do terapeuta ali, isso te deixou mais à vontade para falar mais da sua própria vida, colocar um pouco da sua rotina, sabendo que os seus pacientes ou eventuais pacientes vão ver isso, e como que você administra isso, do tipo, até onde eu posso chegar aqui, o que é conveniente, o que não é. Eu entendo que é muito importante a gente falar disso, porque é uma coisa nova. Sim. Até pouco tempo atrás, né, quando eu fiz graduação, provavelmente quando você fez graduação já não se falava disso, ainda não se falava disso. Quando eu fiz, então, nem se fala, né? A rede social de quando eu fiz graduação era Orkut e Messenger, né? Eram as redes sociais da época. Eu peguei essa época também. Então, quer dizer, nem se imaginava. Agora, como que você administra isso? Como que você pensa nisso? Né? Como se define? Até onde um psicólogo pode mostrar, pode estar presente numa rede social? Super importante, né, Alberto, falar de psicólogo, psicologia e exposição nas redes sociais. Eu percebo que é uma linha tênue, né, entre o conhecimento, entre o que você expõe, o que isso interfere no seu trabalho, e também é uma construção de cada profissional, né, dentro da ética e do que você acredita, do que você trabalha em sessão. Mas o meu Instagram, o que ele é hoje, não foi sempre assim. Assim como eu construí essa rotina de trabalho também. Lá atrás, não tinha nenhuma foto minha. Era uma citação ali, né, de Peirce, enfim, né, da oração da Gestalt, pronto. Mas receio. Isso, receio, todo cuidado. Então aqui é só ciência, não sou eu que tô falando. É o fulano de tal que diz isso. Mas conforme eu fui construindo isso, até na minha carreira como profissional, uma segurança na atuação, assim, de eu sei o que eu estou fazendo, eu estudo para isso, eu trabalho, eu cuido, então eu posso me colocar. Hoje eu acredito que o que eu faço não é Gestalt terapia, né? Camila como terapeuta. E eu fui colocando isso também na rede social. Então foi aos poucos, né? Uma foto minha, porque a pessoa chega na consulta, ela vai me ver. Sabe quem é, sim. Sabe quem é. Então hoje eu exponho algumas coisas da minha vida, da minha rotina. E eu acredito, Alberto, que um ponto crucial para isso é o que você faz com as suas atitudes e com o que você mostra. Não acredito nisso, assim, é claro, né? Tem um senso ali, mas de isso não pode, isso pode. Dentro do que eu vivo, eu já sou uma pessoa mais reservada, então eu fico tranquila quanto a isso. E tudo que eu mostro, eu penso, dos meus pacientes que estão acompanhando, eu penso sim, nas possíveis pessoas que estão ali. No impacto que isso pode ter. Isso. Então sempre tem um cuidado por trás do que eu coloco ali. Eu explico, eu mostro, eu ensino, eu justifico. Estou preparada para que meus pacientes possam saber e trazer isso nos atendimentos também. Para eu lidar com aquilo. Então eu penso em todo esse processo, sim. Não é à toa, vou postar qualquer coisa aqui, não. E na sessão eu já sei que isso pode surgir. E aí eu vou trabalhar em cima disso. Então, é o que eu faço com isso. Mas eu tenho todo esse cuidado, sim, de expor e pensar, né, em como isso chega para não atrapalhar. Pelo contrário, isso vira um instrumento de trabalho também. Então, certamente também de impor limites. Do tipo, tem coisas, isso aqui eu pensei em postar, mas não. Deixa pra lá. Isso aqui, sim. O dia tem 24 horas, né? O que eu posto ali, apesar de ser bem presente na rede social, são frações, são cenas, né, do que faz sentido pro conteúdo. Eu conheço um pouco das pessoas que me acompanham, então do que pode ajudar na vida delas. Eu sempre tenho esse pensamento, Alberto, de isso vai educar, vai ensinar, né, vai inspirar alguém, agregar vai sanar coisa. uma dúvida, vai aproximar, né, até essa questão de não ser um psicólogo distante. Então eu me aproximo de alguma forma.
E a minha maior realização é ver um paciente novo chegando, mesmo na terapia online, e falar, nossa, você é a mesma Camila do Instagram. Fala assim. Agora, você sabe que uma coisa que ela é bem importante, acho que das pessoas entenderem, dos psicólogos em geral, é que a rede social pra gente, ela sempre precisa ser um meio pra gente chegar numa finalidade, não um fim em si mesma. Perfeito. Porque senão ela perde todo o sentido. Né? Senão você vai ser mais um influencer, vamos dizer assim. Né? E tudo bem ser um influencer, mas o papel do psicólogo que usa a rede social é diferente desse papel. Embora as pessoas confundam, né? Fazem brincadeira, fazem piadinha e tal, mas é totalmente diferente por conta disso tudo que você está explicando aqui, que está por trás. E acho que um dos grandes benefícios que isso trouxe e tem trazido para a psicologia de maneira geral, que é essa inundação de fato, né? Tem uma inundação de conteúdos de psicologia, de psicólogos aparecendo, e acho que tem uma coisa ou outra que a gente fala, isso aqui não tem nada a ver, mas de maneira geral, bons conteúdos e bons profissionais, né? Aparecendo e mostrando ali uma cara da psicologia que ficou oculta por muito tempo. Isso acho que está trazendo, tá mudando um cenário, né? O psicólogo, acho que de maneira geral, até pouco tempo atrás, era até aquela coisa, né? A pessoa, vou fazer psicologia, o pai e a mãe já ficava até chateado, né? Poxa, mas psicologia. E hoje em dia não, né? As pessoas vendo que os psicólogos têm uma profissão super legal, que eles podem ser bem-sucedidos na profissão, e mais, mostrando esse lado humano da psicologia, que você, ao ser psicólogo, ao ser uma psicóloga, vai continuar sendo uma pessoa normal, né? Que isso não vai te impedir de nada. E essa humanização traz um segundo efeito colateral, que é o acesso à psicoterapia, quebrar essa barreira. Porque muita gente, acredito que se falassem para essa pessoa, você precisa fazer terapia, a pessoa, não vou, Sim. uma barreira, um bloqueio. Mas se alguém chega para essa pessoa e fala, olha, você precisa fazer terapia, eu vou te mostrar minha psicóloga, aí a pessoa vai lá te seguir. Aí ela começa a ver é assim, é desse jeito, e talvez você já tenha até tido experiências nessa direção, assim, né? Antes era algo muito distante, né? Essas crenças, né? Essas ideias da psicologia, da psiquiatria, ainda se fazem presentes, né? De uma forma diferente hoje, principalmente por conta dessa divulgação. Então, como você comentou, você deita à noite no sofá, muitas vezes você nem liga a TV. Você fica ali nos stories. Sim. E aí você vê a rotina de um psicólogo. O que ele acredita, o que ele pensa, o que ele ensina. Você se identifica, né? Gera ali também uma vontade de acessar esse profissional que está mais humano, mais próximo de você. Então, com certeza, eu vejo que isso acontece e que os psicólogos utilizam isso para gerar uma transformação, para compartilhar um conhecimento e para a divulgação do próprio trabalho. Sim. Né? Então, tem muitos psicólogos com trabalhos excelentes nas redes sociais, mas cada um, né, do seu jeito. Né? Alguns que a gente se identifica, outros que saem um pouco do que a gente acredita também, do que eu acredito, mas enfim, é uma possibilidade das pessoas acessarem, né, nosso serviço. E de maneira geral, o pessoal coloca assim, tem muita gente saudosista, né, que acha um absurdo até esse tipo de coisa, mas eu fico pensando assim, aquilo que os pioneiros da psicologia fizeram, né, Freud, o Jung, o próprio Frank, o Rogers, o que eles faziam era uma coisa que também era criticada na época. Só falar do assunto que eles falavam, né, ir a público falar desses assuntos, criar cursos, dar aula em faculdades, e eles eram pessoas extremamente inovadoras, né, criativas. Sim. Eu não tenho a menor dúvida que se eles tivessem nesse momento, eles iam usar todos os recursos possíveis, né, para falar do que eles pensavam e apresentar as ideias deles. Lógico, né, dentro sempre de uma conduta que está lá nos orientando, que é o código de ética, pronto. Agora, além da psicoterapia, você tem outras vertentes de trabalho, como psicóloga, ajudando as pessoas de outras formas. Fala um pouquinho disso daí. Quando eu iniciei, Alberto, com essa divulgação, né, que de alguma forma o psicólogo nas redes sociais também é uma divulgação do trabalho,
Eu acredito que aí eu encontrei uma virada de chave, né? Quando você inicia na carreira clínica, ninguém conhece o seu trabalho, né? Então, como os pacientes, né? Muita gente tem essa dúvida, como que as pessoas vão chegar até o meu consultório? Não é colocando uma plaquinha na porta, né? Esperando. Então, esse foi um dos primeiros objetivos lá atrás, quando eu iniciei. Quero poder falar sobre o meu trabalho, levar o que eu sei, né? Divulgar isso de alguma forma, que as pessoas tenham acesso, não só pela psicoterapia. Então, eu já iniciei também com esse objetivo. E assim que o Instagram foi crescendo, as pessoas me conhecendo e buscando alguma transformação, buscando entender mais sobre sofrimento, sobre a vida, surgiram outras possibilidades de trabalho. Então, hoje, além da psicoterapia, eu trabalho com grupos de desafio, estou estruturando alguns cursos também, para que esse conhecimento tenha outros formatos. Grupos de desafio, por exemplo, semelhante ao que o pessoal de nutrição ou o pessoal de personal trainer fazem com essas áreas, você tem um grupo de desafio dentro do lado emocional da pessoa, é tipo isso? Isso, que é muito diferente, Alberto, de um trabalho de psicoterapia, né? Sim, a gente não se compara, eu respeito muito esse espaço, esse setting, mas como a gente está falando aqui, né, o nosso trabalho também tem uma limitação de horas, né? Então eu não consigo atender mais pessoas. E esse grupo de desafio foi uma possibilidade de expandir o trabalho. Então, são desafios mais práticos. A gente monta um grupo, né, no WhatsApp, com algumas pessoas, um grupo pequeno, para que eu possa dar atenção ali. E todos os dias eu mando um ensinamento, um áudio, um vídeo com uma reflexão, com uma mensagem e uma atividade prática. E aí, ao final do dia, abro o grupo, tem todo um cuidado com isso também, sigilo, um respeito. E a gente compartilha as respostas, o que cada um está vivenciando quanto a isso. É praticamente um modelo de psicoterapia em grupo, só que usando o recurso aí do WhatsApp, do vídeo, das redes. E é interessante você falar isso, não é? Porque as múltiplas formas de trabalho, elas vão encontrando roupagens diferentes também com essa linguagem digital. Assim como a aula virou videoaula, né? A psicoterapia virou terapia online, e as outras coisas também podem ser adaptadas assim, né? Por exemplo, o grupo de desafio, né? Falei aqui automaticamente, mas o que é, né? Sim, o grupo de desafio. Sim. Então, esse conhecimento, essa prática vai se adaptando, tomando E aí formatos. você vai abrindo as turmas de quando em quando. Isso. As pessoas se inscrevem ali. E temos esses momentos juntos aí, 7 dias de desafios. E realmente tem um resultado muito bom. E é só complementando uma outra coisa que eu pensei enquanto você estava dizendo isso. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, as escolas, as teorias fenomenológico-existenciais, elas também trabalham com atividades. Né? Tem gente que acha que propor uma atividade é exclusividade da cognitivo-comportamental, né? Mas de forma alguma. Não, de forma alguma. E na Gestalt terapia a gente trabalha muito com experimentos. Então, livremente, assim, o que funciona, né, para esse paciente, qual é a necessidade desse cliente, sim. Né? Tem várias ferramentas para isso também. E como a gente adapta, no caso da rede social, né, de um grupo de desafio, atividades mais práticas, isso toma um outro formato. Sim. Né? A partir de uma atividade prática, você identifica também sensação, né? A teoria, o fio continua o mesmo, mas de formas diferentes. Então, tem essa expansão. E além disso, você trabalha com psicólogos também, não é? Também. Não era o objetivo, né? Mas conforme o Instagram também foi tomando outra proporção, as pessoas começaram a procurar. Como assim, né? Você se posiciona nas redes sociais, como é isso? Como é que você faz? Que estratégia você usa? Isso. Você capta pacientes e clientes aqui, as pessoas se interessam, como você fala, né? De que forma você faz isso. E aí surgiu um novo trabalho também quanto a isso. Hoje eu acompanho, né, profissionais que também querem se posicionar nas redes sociais ou que estão iniciando a carreira clínica, atendimentos online, tem muitas dúvidas quanto a isso. Então eu compartilho a minha experiência, um pouco do conhecimento também que eu passei nesse último ano. Que legal. E tudo muito rápido, não é, Camila? Acho que essa mudança que aconteceu na psicologia, e eu tenho conversado com profissionais de outras áreas que falam a mesma coisa, medicina, fisioterapia, nutrição, né? Que essa
necessidade de se adaptar a uma nova forma de trabalho. Mas na psicologia foi assim, uma velocidade absurda, né? Imensa, imensa. Tanto que o meu consultório, ele começaria presencial. Quando eu saí da residência, o plano era esse. Uhum. Já estava visitando a sala, já tinha ali alugado um período. Ia talvez começar com um plano de saúde. Essa era uma possibilidade, né? Muitos profissionais... Atendendo por convênio. Isso, passam por esse caminho. Mas aí, de repente, pandemia, parou tudo. E agora? E aí eu encontrei o Instagram, né? Como uma forma de realmente colocar um trabalho em prática. E as coisas começaram a acontecer a partir de então. Meu consultório iniciou no meio da pandemia online. Hoje eu atendo presencial também, mas... E a agenda cheia, que é o que muitas vezes a gente ouve, né? O pessoal comentando e falando, né? Do desejo, né? De viver de psicologia, de ter uma agenda cheia, que é uma coisa lícita, obviamente. Qualquer profissional quer, né? Conseguir essa condição. Ela vem como uma consequência natural, né? Quando eu estava dizendo, a rede social, ela não é um fim em si mesma, mas a gente faz aquilo com a intenção de mostrar a cara da psicologia, de mostrar o nosso trabalho, e a gente não precisa se preocupar, né? Do tipo, em quanto tempo... Não, vai ser uma coisa natural. Se você fizer ali um trabalho de qualidade, se você ajudar as pessoas, no primeiro lugar, naturalmente as pessoas vão ver o que você está fazendo e você vai acabar tendo trabalho a partir dali. Né? Acho que até o ponto como você está aí já de não consegue nem atender a demanda, né? Precisa estabelecer certos limites porque senão a gente se consome também. Essa questão de ter um sentido por trás, né? Vou me expor no Instagram para ter uma agenda lotada? Poxa... Ninguém se sustenta assim, né? Não acredito nisso. A agenda lotada é a consequência, mas ela não é o motivo principal. Não. Senão não faz, né? Não tem... Aí começa a falta de motivação, né? O peso de aparecer, de estar ali. Então, é um trabalho intenso, mas que tem muito sentido por trás disso. Que legal. Muito bom, Camila. Eu estou conversando aqui com a Camila, que é uma psicóloga clínica, atuando majoritariamente online, mas também presencialmente aqui em São Paulo, e que tem sido aí uma das pessoas que tem feito um excelente trabalho, não é? na divulgação da psicologia, na psicoeducação, e que contou um pouco para a gente aqui sobre várias coisas, né? Sobre a psicologia hospitalar, sobre a Gestalt terapia e também sobre o trabalho nas redes sociais. Camila, você quer acrescentar alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa para o pessoal? Se quiser falar diretamente aqui para o público, fica à vontade. Você comentou, Alberto, que a maioria do seu público são estudantes de psicologia, psicólogos ou interessados no assunto, né? Pessoas que gostam de psicologia, são de outras áreas, mas que gostam de psicologia. O meu convite, então, é que você, né, que está estudando, que está interessado na psicologia, se permita experimentar também. Na minha carreira eu busquei realmente encontrar algo que fizesse sentido, busquei outros conhecimentos, outros tipos de trabalho. Então, por que não? Né? Antes de você decidir, escolher por uma abordagem, escolher por um pensamento, ou até mesmo na sua vida, no que você experimenta no dia a dia, tem muitas possibilidades, né, Alberto, de hoje com acesso à educação, ao Instagram. Então, o meu convite é que você se permita questionar e, enfim, buscar um conhecimento, né? Se responsabilizar pelas suas escolhas e construir um presente, um futuro que realmente faça sentido na carreira profissional e na vida também, que caminham juntos. Eu não consigo ver uma pessoa realizada só profissionalmente ou só pessoalmente, né? A gente vive também o que a gente trabalha, então isso é super importante, merece um cuidado, uma atenção. E por que não, né? Experimentar as possibilidades, conhecer, para você poder decidir e viver uma vida também com sentido, né, Alberto? Aí você fala com mais propriedade do que muito legal, Camila. E essa oportunidade assim que a gente tem, estamos criando aqui, né, no canal, de trazer essas pessoas que a gente vê um pouquinho assim nas redes sociais e tal, mas para falar com mais clareza do seu trabalho, com mais tempo, mais tranquilos. E eu te agradeço por ter aceitado o convite, por ter vindo
e espero que esse vídeo chegue a muitas pessoas e sirva de inspiração também. Uma última pergunta, Camila, que a gente tem feito aqui ao conversar com os nossos colegas, os profissionais da psicologia. Diante de todo esse cenário, né, da complexidade, da necessidade de estudo, do quanto a gente tem que se dedicar, vale a pena ser psicóloga? Vale a pena e muito, né? Se faz sentido para você. Eu parto dessa perspectiva também, se é algo que te chama, que te toca, que você está disposto a se colocar, não é simplesmente uma ciência, né? É algo que você precisa ter uma afinidade, precisa ter um interesse. É uma vocação, e vale a né? pena. Sim, concordo. Então, se você está disposto a isso, tem um caminho brilhante aí pela frente. Possibilidades não faltam hoje. E espaço para todo mundo também. Espaço para todo mundo, com certeza. Então, sou uma super incentivadora de profissionais, de psicólogos que querem seguir essa carreira também. Vale muito a pena. Legal. Te agradeço por ter vindo, por ter aceitado o convite, por participar aqui com a gente. E você que assistiu esse vídeo aqui com a Camila, compartilhe, deixa o seu like aqui, isso ajuda a gente a ter mais engajamento, a expandir mais o alcance aqui desse vídeo. Compartilha isso com alguém também, faça a sua inscrição no canal, nós estamos preparando conteúdos muito especiais, cada vez mais bem elaborados, justamente para atender você, que é uma pessoa que gosta de psicologia, que estuda psicologia, que quer aprender mais do assunto, tanto teoricamente quanto a partir da experiência de outros profissionais. Obrigado por ter assistido esse vídeo, por ter ficado com a gente até o final, e a gente se vê no próximo. Até lá!